Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da direção, cheio da provisão do Senhor que vem do céu, porque a provisão do Senhor é a nossa herança. Então creia que tudo aquilo que você precisa para esse dia, o Senhor já disponibilizou, porque é a sua herança. Amém? Vamos orar, vamos agradecer, porque o Senhor é bom e a tua bondade, a bondade do Senhor dura para sempre. O doce e amado Espírito Santo é quem nos conduz, é quem nos direciona nesse dia que o Senhor já preparou, um dia cheio de vitória, um dia cheio de bênção, cheio de favor, cheio de graça, imerecidos para nós. Amém? Nos alegremos na presença do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Querido Deus, Pai Celestial, Paizinho amado, Deus da minha vida, da minha alma, do meu coração, dos meus sentimentos, da minha emoção, que a tua bondade, que a tua misericórdia nos alcance nesse dia, que sejamos favorecidos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua direção, pelo teu discernimento, pela tua sabedoria, pela tua revelação da tua palavra. Senhor, peço a ti nessa manhã, abre os nossos olhos, tira todas as escamas, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ver a verdade, de enxergarmos, de compreendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Jesus. Peço a Ti que o Senhor tire toda e qualquer distração, que nos tire da concentração daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, todo e qualquer impedimento, Senhor, todo e qualquer levante do inferno, Senhor, que nos tire da Tua direção, seja caído, paralisados, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da Tua presença, Senhor. Que o Espírito Santo, doce, amado, querido, amigo fiel, Espírito Santo, nos conduza. Espírito Santo, tu tens liberdade. Fala o nosso coração, fala o nosso ouvido, fala a nossa mente com uma voz calma e suave. Que todos os ventos, tempestade, fogo que nos assolam, Senhor, que são as nossas tempestades internas, sejam paralisadas e cessadas, para que assim nós possamos compreender a sua voz, que só vem em meio à calmaria, Senhor. Declaro sobre o coração de cada um, sobre o meu coração, Senhor, a calmaria, a paz que somente o Espírito Santo é capaz de nos dar, Senhor. Declaro, Senhor, sobre esse dia que somos protegidos, que os teus anjos estão acampados ao nosso redor. Livra, Senhor, de todo e qualquer mal, investidas, mentiras e enganos de Satanás são paralisados nesse exato momento, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue de Cristo sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está hoje aqui, Senhor, buscando conhecer mais de ti, Senhor, buscando ser alimentado, Senhor, pela tua verdade, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu peço a ti, tira as escamas dos nossos olhos, Senhor, que possamos ver como Jesus vê, possamos entender como Jesus entende, que o nosso coração seja um coração segundo o coração de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Continuando no nosso estudo sobre engano, sobre distorção da verdade, né? Nós vamos falar hoje sobre o engano que distorce a palavra de Deus. E nós, como exemplo, né, de engano, a gente tem aqui a história de Paulo, né, Saulo de Tarso, onde ele era até sincero na sua adoração, na sua devoção por Deus e seu zelo a ponto de perseguir e matar os judeus, né, que estavam no caminho. E qual é esse caminho? Jesus Cristo. As pessoas que já tinham se convertido a Jesus Cristo, que já viveram seus milagres, eram discípulos de Jesus. Ali eles passaram a ser perseguidos, torturados, presos e até mortos por Saulo, né? Saulo ia em perseguição. Saulo tinha cartas dos principais sacerdotes e autorização para esse tipo de situação. E nesse momento aqui em Atos 9, que vai do 1 ao 18, conta exatamente esse momento, onde Saulo estava indo a Damasco para perseguir, prender e até mesmo torturar cristãos. E nesse caminho que ele estava indo atrás desses cristãos, uma luz o cerca, e causa sua queda. Não sabemos ao certo se de fato ele caiu do cavalo. Algumas pessoas falam, né, sobre isso. Até existe esse ditado popular, caiu do cavalo. Porém, fala assim, que ao essa luz ser tão forte, ele cai sim.
ele vai ao chão. E uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, ó. E vamos aqui no versículo 4 diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: Senhor, Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti lutar contra os arguilhões. O que isso quer dizer? Os arguilhões era quando ia sendo tocado, né, os bois, só para você compreender, quando ia sendo tocado os bois, era um ferro que ia cutucando assim na traseira deles para que eles não voltassem. Então, tinha uma ponta, né, uma pontinha aguda que, se eles dessem coisa, se chutassem, seriam machucados. Então, aqui no estudo, a gente pode compreender que talvez até o Senhor já tinha ali, né, criado um incômodo no coração dele sobre essas coisas que ele vinha fazendo, mas ele resistiu. Ele resistiu ali o Espírito Santo, que já estava o incomodando, né? Não gosto muito desse termo que o Espírito Santo incomoda, porque o Espírito Santo não incomoda, o Espírito Santo ele é doce, ele é suave, ele é maravilhoso, mas enfim, existia ali um incômodo no coração dele para que ele, sobre o que ele estava fazendo, que existia algo de errado, só que ele lutou, ele resistiu contra aquela orientação, que é melhor, orientação do Espírito Santo, né? E aí o Senhor o derruba, ele cai, e ali ele recebe claramente a visitação de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo fala para ele que é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, naquele momento, ouve a voz, todos que estavam com ele, inclusive, ouve a voz, né? Uma voz forte, poderosa de Jesus falando para ele por que eles perseguiam, e era por que ele lutava, por que ele resistia. E ali Paulo, que ainda era Saulo, fica cego, vai até a cidade de Damasco, jejua por 3 dias e ora. O jejum, fez uma campanha de oração de 3 dias em jejum e fervente oração. E ali Deus separa o seu discípulo Ananias, que a princípio ele resistiu encontrar com Saulo. Afinal de contas, ele sabia quem era Saulo, ele sabia as coisas terríveis que ele vinha fazendo, né, todo cristão. Mas quando o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos manda fazer algo, nós obedecemos, ainda que não compreendemos, mas nós obedecemos. Mas nesse caso, o Senhor explicou para Ananias que levantaria Saulo entre os gentios e os reis. Em Atos, no seu capítulo 15, o Senhor responde a Ananias, mas o Senhor disse a ele: ide para o caminho, porque ele é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei o quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi. Impôs as mãos sobre Paulo e orou. E em Atos 18 diz o seguinte: e imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. Então, aqui nós temos um grande exemplo de engano, de distorção da palavra do Senhor. Saulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel, se eu não me engano o nome, se não falha a memória, onde ele estudou. Ele foi criado para ser um sacerdote, ele compreendia muito bem a Torá, que é a Bíblia dos judeus. Então eles conheciam a letra, mas não tinha a revelação da palavra através do Espírito Santo. Então muitas pessoas hoje elas conhecem a letra, mas não têm a revelação da palavra. É aí que as doutrinas falsas entram e distorcem aquilo que o Senhor diz. Quando nós não temos revelação da palavra através do Espírito Santo, nós somos enganados por Satanás, que é onde ele distorce. Além do mais, todo aquele que só ouve a palavra de ouvir dizer de outra pessoa, ela corre sim um grande risco de ser enganado, porque a palavra do Senhor ela se revela para nós de acordo com aquilo que o Senhor tem individualmente para nossas vidas. Além do mais, nós devemos buscar a verdade do Senhor única e exclusivamente na Bíblia. Toda vez que nós vemos uma ministração, ouvimos ou somos orientados em algum estudo, nós temos que ir até a Bíblia e verificar se aquilo é verdade.
Tem um povo citado na Bíblia, que eu não me recordo o nome, que eles eram extremamente zelosos quanto ao estudo da palavra. Tudo que era mencionado em relação à palavra, eles iam lá e conferiam titim para ver se nada estava sendo distorcido. É esse tipo de pessoa que nós devemos ser. Muitos hoje estão enganados vivendo falsas doutrinas e falsas, com distorções mesmo da palavra. Por quê? Porque não se dispõe a ler a Bíblia. Ame a palavra do Senhor. Muitos textos são difíceis de compreender, mas leia, busque conhecimento na palavra do Senhor. Hoje nós vivemos no país, eu sempre falo, nós somos grandemente abençoados. Nós vivemos num país onde eu tenho 7 Bíblias na minha casa diferentes. Então, assim, você pode ter fora do celular, você pode ter Bíblias, você pode comprar Bíblias, você pode ler a sua Bíblia onde você quiser. Nós vivemos num país onde nós não somos proibidos de estudar a palavra do Senhor. Então busque conhecimento, não seja como algumas pessoas que hoje infelizmente estão debaixo de uma cegueira espiritual, e Satanás se aproveita muito disso, porque ele distorce a palavra do Senhor. Assim como nós vimos no primeiro dia desse estudo, falando que se ele tentou distorcer a palavra, tentou enganar Jesus através da palavra, quem somos nós? Quem somos nós para confiarmos exclusivamente no que homens diz? A palavra do Senhor dita por Jesus, ela é muito clara. Nos fins dos tempos se levantarão falsos profetas com falsas doutrinas, com eloquência de palavras, pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que falam muito bem, pessoas que são despachadas, são pessoas que falam que tem ali o dom da palavra. Elas conseguem levar pessoas a enganos. Assim nós vemos em várias áreas, né, do nosso mundo natural, várias áreas. Quantas pessoas que são extremamente boas no falar nos levam a engano. Que nesse dia de hoje o Senhor tire dos nossos olhos as escamas que nos impedem de ver a verdade, mas que tenhamos no nosso coração a certeza que a verdade do Senhor, ela se encontra única e exclusivamente na palavra. Amados, tudo que está na palavra é verdade, foi inspirado pelo Espírito Santo. Nada, a Bíblia você deve acreditar da capa a capa. Tudo que contém aqui é a verdade do Senhor, foi revelada através do Espírito Santo. Quando você for ler a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo, me dá clareza, me dá discernimento, revela ao meu coração as suas verdades. Pode ter certeza que o Espírito Santo, ele vai te trazer clareza sobre aquilo que você está lendo. Leia a palavra não como um livro que você simplesmente sai lendo por aí. Peça a revelação do Espírito Santo, ele vai trazer clareza, vai trazer entendimento, discernimento daquilo que o Senhor tem para falar no seu coração. Existem palavras que o Senhor vai trazer exclusivamente para você, para esse momento que você está vivendo, essa situação que você está vivendo. O Senhor tem palavra de conforto, o Senhor tem palavra de alívio, o Senhor tem palavra de direção mesmo para a sua vida. Tudo que você precisa está aqui, está na palavra do Senhor. E o Senhor quer ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo, que é isso que nós fazemos aqui. Buscar entender as Escrituras, buscar compreender as verdades do Senhor. Não permita que os seus olhos fiquem com escamas, que você fique impedido de compreender a verdade. E através da verdade, a palavra do Senhor fala: conheceis e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecemos a verdade do Senhor, a nossa vida ganha clareza, assim como Paulo ganha luz, vai trazer luz. O Senhor lança luz sobre várias situações da nossa vida. Amados, não tenham medo. Um justo, um filho de Deus, não fique enganado. Eu sempre uso essa frase. Todo mundo que me conhece fala, sabe que eu falo: eu não tenho medo de ser enganada, de ser traída, de ser trapaceada por ninguém, porque eu tenho certeza e convicção que o Espírito Santo vai me dar a direção, vai entregar nas minhas mãos aquilo que alguém possa estar fazendo pelas minhas costas para me prejudicar, sabe-se lá em qual área da minha vida. O Espírito Santo, quando você confia, e confia mesmo, assim, de todo o seu coração no Espírito Santo, você não fica enganado. Por quê? Porque o Senhor traz luz. A palavra do Senhor nos traz luz. O justo não fica enganado. Mas você precisa buscar conhecimento no Senhor para que nada e ninguém te engane de forma alguma e distorça a palavra do Senhor. Amém? Fica com Jesus. Fica com essa palavra no seu coração.
Tire as escamas dos seus olhos, porque o Senhor tem grandes verdades para revelar para você hoje e todos os dias da sua vida. Amém?